Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Supremo e hoje você vai aprender a jogar Senhor dos Anéis Duelo pela Terra-média, tá bom? Mas antes de a gente pegar e partir para o vídeo, não se esqueça de conferir se está inscrito no nosso canal, deixa o curtir, comenta, compartilha com seus amigos, confere também se está inscrito nas nossas outras redes sociais. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês. Combinado? Então, sem mais enrolação, vem aprender comigo como se joga o Senhor dos Anéis Duelo pela Terra-média. Bom, vamos lá então, pessoal, aprender como se joga o Senhor dos Anéis Duelo pela Terra-média. Mas antes, eu vou contar para vocês aqui, ó, que eu consegui a promo do Condado, tá? Essa promo, ela geralmente não vai vir aqui no jogo base. Então, algumas lojas aqui do Canadá, dos Estados Unidos, receberam essa promo aqui do Condado. Outras receberam essa outra que eu vou colocar aqui. Então, fica meio esperto, tá? Como é que vai funcionar aí a promo no Brasil. Não sei se a Galápagos vai levar ou não. Beleza? A promo nada mais é do que um novo terreno, né? Ó. Eu não vou estar colocando ela na explicação de hoje. É mais para vocês saberem que existem duas promos. Bom, feita essa consideração inicial, vamos para as regras. Primeiro, obviamente, vamos pegar e fazer a preparação do jogo. Bom, primeiramente vamos colocar o tabuleiro de jogo entre os jogadores. Então, de um lado vai ficar a Sociedade do Anel, né? Os povos livres, vai ficar de um lado. E do outro vai ficar aí as forças de Sauron, né? Então o tabuleiro ele vai ficar entre os dois jogadores. Só para dar uma organizada vai ficar mais ou menos assim, ó. Depois a Sociedade do Anel vai pegar duas unidades, certo? E vai colocar aqui em Arnor. E as forças de Sauron, duas unidades também, vão começar aqui em Mordor. Aí nós vamos pegar aqui, ó, a trilha da Demanda do Anel. Vai encaixar, né? Bonitinho. E por cima vamos colocar o acrílico aqui, né? Essa marcação do Frodo e do Sam, certo? Seguindo aqui, ó, o anel, né? Esse redondo. Já aqui no primeiro espaço. Vai ficar assim, ó. E depois vamos pegar aí o Nazgûl e começando aqui no primeiro espaço. Tranquilo? Aí vamos fazer uma reserva com as moedas. Beleza? Vou deixar mais ou menos aqui, ó. De acesso para todos. Depois vamos pegar todos os brasões aqui das raças, né? São aí no total 6 raças. Vamos embaralhar por tipo, obviamente, e vamos estar colocando aqui em cima, ó, do tabuleiro. Obviamente você vai fazer isso com todos e vai ficar mais ou menos assim, ó. Se vocês repararem, aqui, ó, os 4 primeiros, eles são cor de madeira, né? E eu coloquei aqui no espaço de madeira. Já esses dois aqui, eles têm um acabamento em ferro e eu coloquei nesse espaço de ferro. No momento aqui da gravação do vídeo, das regras que eu estou postando, isso não influencia em nada. Quem sabe aí numa futura expansão tem algum diferente significado, madeira, aço, o ferro aqui, né? Ou seja, somente aí para fins estéticos e não tenha significado nenhum, só para vocês saberem. O jogador da Sociedade do Anel começa então com 3 moedas e o do Sauron com 2 moedas. Depois vamos embaralhar as peças de lugar, beleza? Embaralha e vamos puxar 3 para ficar aberto aqui, ó. 1, 2, 3. Aí nós vamos pegar o baralho de capítulo, obviamente começando pelo 1. E antes que alguém me pergunte, ó, do sleeve, eu estou utilizando este aqui, ó, os sleeves da Game Genic, no caso o vermelho. Na própria caixa do jogo ele já pega e meio que recomenda, né,
dois pacotinhos do vermelho. Não estou sendo patrocinado para estar falando isso, mas é uma marca que eu gosto bastante, porque ele tem esse acabamento em mate, né, que não dá o reflexo na câmera quando estou filmando para vocês, e também você embaralha muito melhor. Bom, e agora a gente vai fazer a preparação do capítulo. Como que você vai preparar a partida aqui? Você vai ter que seguir exatamente como está no manual. Olha aqui, ó. Capítulo 1 vai seguir essa diagramação, né? Esse formato. Capítulo 2 esse e capítulo 3 esse. Se vocês separarem, vão ter cartas claras e escuras. Cartas claras são viradas para cima, cartas escuras são viradas para baixo, beleza? Eu vou deixar aqui do lado para vocês estarem conferindo se eu fiz o desenho certo. Depois de montado o seu atual capítulo, as 3 cartas restantes você volta para a caixa sem olhar. Bom, pessoal, e como que funciona a dinâmica do jogo? Ele é bem simples, mas que você precisa de um pouquinho de atenção para não deixar passar nada despercebido. Então, como é que funciona? O primeiro jogador vai ser sempre as forças de Sauron. O jogador ativo, ele vai estar podendo escolher uma entre 2 ações. Vamos começar pela primeira ação. O primeiro tipo de ação é comprar uma carta que esteja disponível. O que são cartas disponíveis? São aquelas cartas que não estão sendo bloqueadas por outras. Por exemplo, eu não posso pegar e comprar essa aqui, porque ela está sendo bloqueada por todas essas. Então, via de regra, eu vou estar sempre começando de baixo para cima e conferindo se ela não está bloqueada por alguma outra carta. Por exemplo, vamos dizer que eu escolha, sei lá, ele escolha essa e depois escolha essa carta aqui. Tá vendo, ó? Essas cartas ainda permanecem bloqueadas, essas cinzas aqui, por essas. No decorrer do jogo, quando a gente pegar e continuar, olha lá, livrou, aí a gente vai pegar e virar para cima, tornando-as disponíveis. Então, só para vocês terem uma noção da regra de ouro aqui do Seven Wonders, né, da mecânica de Seven Wonders Duel. Você sempre vai estar escolhendo as cartas disponíveis, ou seja, aquelas que não estão bloqueadas por outro. E escolhendo o tipo de carta, ele vai ver se ela tem um custo. Caso a carta tenha um custo, ela sempre vai estar aqui, ó, embaixo dessa faixa. Essa aqui não tem um custo, certo? Não tem um custo aqui embaixo. Já essa aqui tem um custo aqui de ícones de liderança, tá? Então, o jogador ele vai escolher as cartas. Caso não tenha custo, tranquilo, ele pode deixar na sua hora de jogo. Ou ele pode escolher uma carta que tenha custo. E caso ele não tenha o símbolo e queira permanecer com a carta, ele pode estar pagando uma moeda para estar suprindo a ausência daquele ícone e coloca na sua área de jogo. Agora, caso o jogador pegue uma carta, ele não tenha o ícone e não queira pagar, ele tem que descartá-la. Quando descarta, dependendo do capítulo onde está sendo descartado, você vai ganhar a quantidade de moedas correspondente ao capítulo. Por exemplo, capítulo 1, você descartando, você vai ganhar uma moeda do banco. Consequentemente, caso você descarte do capítulo 2 2 moedas e capítulo 3 3 moedas. Já o outro tipo de ação é você estar comprando uma carta, uma peça, né, no caso aqui, de lugar. Assim como nas cartas, ela vai ter um custo aqui embaixo. Pagando o custo, você deixa aqui na sua frente. E obviamente, uma vez você pagando o custo da peça de lugar, você vai ganhar todos os bônus que está aqui embaixo da respectiva peça. Bom, e como vocês já puderam reparar aqui, vamos ter 6 tipos de carta, sendo elas as cartas cinzas, amarelas, vermelhas, azuis, verdes e as roxas. Mas o que cada carta significa, né? Cada carta vai ter um papel fundamental
para você estar traçando a sua estratégia durante o jogo. Bom, e agora vamos falar um pouquinho das cartas, né? Como vocês podem reparar aqui, nós temos 6 tipos de carta. Vou explicar para vocês agora qual que é a função dessas cartas, né? Como que elas funcionam. A primeira delas são as cartas cinzas. As cartas cinzas, elas vão te fornecer perícias. Perícias são os custos, né, que são necessários aí para você estar baixando novas cartas. As perícias podem ser 5, sendo elas ardil, força, coragem, conhecimento e liderança. Caso porventura você tem uma carta com essas barras separando, você somente pode utilizar um ícone de perícia daquela carta. O segundo tipo de carta são as cartas amarelas. As cartas amarelas vão te dar tesouro, né, as moedas. O terceiro tipo de carta são as cartas azuis, que são as cartas de trilha da demanda do anel. Então toda vez que você compra, né, pague o custo, tem a carta azul ali na sua área de jogo, dependendo de quem você joga, por exemplo, comprei a carta azul na minha área de jogo lá, tal. Um ícone de anel, eu vou andar aqui com o Frodo e o Sam, um ícone. Caso contrário, se o Sauron comprou, o Nazgûl anda um espaço aqui. Toda vez que seja a Sociedade do Anel com o Frodo e o Sam, ou o Nazgûl pelo Sauron, ele atingir ou passar um ícone de bônus ali, ele vai ganhar imediatamente. Pessoal, e todas as iconografias você encontra aqui na guia de auxílio ao jogador. Eu não vou estar abordando ícone por ícone, senão esse jogo vai ficar muito comprido, complexo, né? Sendo que ele é facilmente consultado aqui por esse guia rápido aqui, beleza? Qualquer dúvida aí que você tenha, deixa aí nos comentários que eu vou ficar muito feliz em te ajudar. O outro tipo de cartas são as cartas verdes. As cartas verdes, elas representam as alianças dos povos da Terra-média. Toda vez que você tenha 2 ícones iguais na sua área de jogo, ele te permite estar comprando 2 tokens ali do tabuleiro central. Dos 2, você vai escolher um dos 2, deixar ele na sua frente, realizar o efeito, e o outro que você não escolheu volta lá por cima da pilha, no tabuleiro central. Agora, caso você junte 3 ícones diferentes, ele também vai ativar um outro efeito. O que vai acontecer nesse caso? Você vai estar comprando um de cada ícone que você jogou ali, ó. Certo? Vai escolher um deles, vamos dizer esse aqui, e o restante você volta para as suas respectivas pilhas. Ou seja, 3 diferentes ou 2 iguais ativa esse efeito das cartas verdes. Bom, e o que são as cartas vermelhas? As cartas vermelhas permitem que você posicione imediatamente o número de unidades mostradas na carta em uma das regiões mostradas ali. Por exemplo, eu peguei e joguei essa carta vermelha aqui. Vamos mudar. Bom, joguei de sal. Eu posso pegar uma unidade minha e estar colocando ali no azul ou aqui em Arnor. Vamos dizer que eu peguei e coloquei aqui, ó. Tranquilo. Agora, caso eu escolha colocar no outro lugar que já esteja ocupado por uma unidade inimiga, acontece um conflito. O conflito nada mais é do que a anulação de um por outro. Então aqui no caso, uma força de Sauron é eliminada e uma força aqui da Sociedade do Anel, dos Povos Livres, é eliminada. O conflito é bem simples, é 1 por 1. Agora vamos dizer que você pegue e recrute ali uma unidade da Sociedade do Anel, né? Jogue a respectiva carta e tal. E no lugar onde você vai recrutar sua unidade, tenha uma torre adversária. A torre, ela nunca vai iniciar uma batalha. A torre ela vai servir somente para fins de controle de área, que eu vou explicar para vocês mais nas condições de jogo, tá bom? Mas, por exemplo, você alocou ali a sua unidade numa torre inimiga, nada acontece. Contudo, obviamente, caso naquele lugar tenha uma unidade inimiga, acontece a batalha e
é feita aí a subtração das unidades. E por último, as cartas roxas, elas vão permitir que você faça manobras durante o jogo aí, né? Aqui vou explicar para vocês rapidamente o que significa esses símbolos, mas esse primeiro aqui é você remover uma unidade do inimigo, esse segundo é retirar uma moeda do inimigo e a seta, sempre que você vê a seta, é a movimentação de tropas. Aqui no caso, uma seta, movimentar uma tropa. Agora vamos dizer aqui nesse exemplo, ó, que eu joguei essa carta com 2 setas. O que eu posso fazer? Com 2 setas, vamos dizer que eu tenho aqui no centro, ó, 2 unidades aqui do Sauron. Eu posso pegar com 2 movimentos, andar aqui, ó, 1, 2, ocorrer um conflito e eu tiro ali um de cada, certo? Ou eu posso simplesmente pegar esses 2 movimentos meus e dividir entre minhas tropas que eu quiser ali. Posso pegar, por exemplo, sei lá, colocar esse aqui e esse lá, tá bom? Então sempre que você vê a seta é a movimentação das tropas. Pessoal, e eu vou explicar para vocês agora o que são os encadeamentos do jogo. São esses símbolos aqui, ó, no canto superior direito da carta. O que ele significa? Dependendo da era, vão ser sempre cartas que aparecerão numa futura era, né? Tô falando era, mas são capítulos. Por exemplo, essa carta do capítulo 1 tem esse símbolo de encadeamento de ferradura. Lá no capítulo 2, caso saia lá esta carta, ao invés de você pagar 2 ícones aqui de coração, de sabedoria, de livro, você pode estar pagando um ícone de encadeamento que você já tem no capítulo anterior. Ou seja, caso você tenha essa carta na sua área de jogo e esta carta apareça na área central para compra, ao invés de você pagar esses 3 símbolos, você não paga nada porque você já tem o símbolo de ferradura. Beleza? É assim que funciona então o encadeamento no Seven Wonders. Galera, e o jogo desenrola dessa seguinte maneira. Um compra uma carta, outro compra outra, descarta, ganha moeda, compra a carta, liberou, vira, já está disponível para o outro, ele pode pegar e comprar, tal. Só aqui mostrando para vocês rapidamente. Importante, é sempre bacana você estar empilhando as cartas do tipo delas. Então, por exemplo, cinzas, vamos dizer que lá na frente pegou e colocou outra cinza aqui, ó, porque daí fica mais fácil de você pegar e ter um controle do que está acontecendo, tá bom? Então vai acontecendo assim, tal, compra, até que nós chegamos no final aí do capítulo. Quando acabar as cartas ali da área central do jogo, fazemos a preparação para o próximo capítulo, né? Aqui no caso, capítulo 2. Lembra lá quando pega e compra a peça de lugar, ela não é reposta na hora, ela somente vai ser reposta agora, neste momento aqui da transição de capítulos. E assim como eu falei para vocês, né, o capítulo 1 seguiu um formato específico, né, uma diagramação, e agora no capítulo 2 vai formar um outro tipo de desenho, depois do capítulo 3 um outro desenho, tá? Só para vocês terem uma ideia de que cada capítulo vai mudar a formação aqui da área central de jogo. Pessoal, e como que acaba o jogo, né? O jogo acaba de uma maneira bem simples. Primeiro, caso a Sociedade do Anel chegue até a Montanha da Perdição, o anel destruído e os povos livres aí vencem a partida. Segunda opção é caso o Nazgûl alcance o Frodo e o Sam. Nesse caso, o anel, né, ou um anel, é recuperado pelas forças de Sauron e o jogo termina com a vitória do povo de Sauron. Uma outra condição de vitória é caso você consiga reunir 6 símbolos diferentes das cartas verdes. O que isso significa? Significa que você foi bem sucedido em formar uma aliança aí na Terra-média para estar derrotando a força adversária. Uma outra condição de vitória é caso você tenha o controle ali das 7 áreas do tabuleiro central. Caso no final do terceiro capítulo acabam as cartas ali e não temos um vencedor, seja por cartas verdes, seja aqui na trilha do anel, o que acontece? A gente vai estar analisando o tabuleiro central e quem tiver a maioria ali é o vencedor. Em caso de empate,
as partes compartilham a vitória entre si. Pessoal, e só relembrando, qualquer dúvida, vocês podem escrever aqui nos comentários, mas todas as iconografias tá muito bem explicado no seu guia de referência que acompanha com o jogo. Pessoal, e outra coisa que eu achei super bacana é que esse jogo ele se preocupou em estar facilitando para as pessoas que têm daltonismo e não conseguem distinguir cores, né? Então cada carta ela vai ter um símbolo atrelado à cor. Então, por exemplo, o vermelho vai ser um X, o roxo vai ser estrela, o verde vai ser o triângulo, as cartas azuis são esse retângulo, amarelas o círculo e as cartas cinzas de perícia o losango. Então é um jogo aí que você não precisa se preocupar caso você fale assim, putz, eu não consigo enxergar a cor direito, você vai somente pelos símbolos aqui embaixo da carta. Legal, né? Bom, pessoal, deu para dar uma noção geral de como funciona o Senhor dos Anéis, Duelo pela Terra-média, né? As regras são simples, intuitivas e a iconografia do jogo ela é muito boa. Caso você tenha alguma dúvida do que significa qualquer coisa, esse auxílio ao jogador ele é bem simples e direto. Caso a dúvida ainda permaneça, deixa aqui nos comentários que a gente vai ficar muito feliz em te ajudar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Logo mais a gente vai estar soltando aí um vídeo de gameplay para vocês verem aí na prática como é que funciona aí esse duelo entre os povos livres contra o povo de Sauron, tá bom? É um jogo aí muito bacana, que tenho certeza que vai cair no gosto aí de todo mundo. Tranquilo? Não se esquece de conferir se está inscrito no nosso canal, deixe seu curtir, comente, compartilhe com seus amigos e não se esqueça também de conferir se estão inscritos nas nossas outras redes sociais. Todos os links eu vou deixar aqui na descrição do vídeo para vocês, beleza? Então, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado, nos vemos numa próxima e boas jogatinas, pessoal. Muito obrigado!